Boa tarde, pessoal. Meu nome é Oiran, eu sou veterano da Marinha do Brasil e aposentei em 2020, depois de 27 anos de efetivo serviço. E desde então eu tenho me dedicado à instrução da parte de amadores, uma parte muito importante da Marinha que também contribui para a segurança da navegação. Eu queria primeiramente me desculpar um pouco, que é a primeira vez que eu faço uma videoaula. As minhas aulas costumam ser presenciais, em Umuarama, em Maringá, escolas náuticas que eu dou aula, tá? Mas, então desculpem, de repente a iluminação está sendo meio improvisado aqui, mas vou tentar passar o melhor conteúdo possível para vocês, tá? Sem muitas delongas, vamos falar primeiro sobre a categoria de amadores, as categorias de amadores e os seus limites de navegação. Vocês que estão aí de posse da apostila podem nos acompanhar. Então, primeiramente o seguinte, existe muita dúvida a respeito muitas pessoas perguntam, uma habilitação de amador me dá direito de pilotar qual tipo de embarcação, qual tamanho de embarcação, uma canoa, um iate, uma lancha de fibra de alumínio. Não existe tipo de embarcação. A norma ela fala simplesmente sobre cada categoria de amador, ela tem a habilitação para pilotar em determinadas áreas específicas. Então não é a respeito de tipo de embarcação, de tamanho de embarcação, e sim de área específica que aquele habilitado está autorizado a navegar, E nós temos aí a categoria de amadores, para quem está acompanhando a apostila, nós temos aí, de baixo para cima, vamos aí, a categoria de veleiro, inclusive uma questãozinha de prova, é a única das categorias de amadores que você não precisa ser maior de idade, tá? A partir de 8 anos de idade você já pode adquirir uma habilitação de veleiro, basta se filiar a uma escola de vela, Yacht Club, algum clube de vela, você vai receber toda a instrução prática e teórica a respeito da atividade de vela. Após essas aulas, tudo, o próprio Yacht Club, a entidade náutica, ela vai encaminhar para a Marinha solicitando a habilitação dos senhores, tá? Então é a única que não necessita ser maior de idade. Todas as outras é obrigatório ser maior de 18 anos, tá? Então aí em seguida vem a categoria de motonauta, que é aquela pessoa com a habilitação para conduzir moto aquática, mais conhecida aí como jet ski, tá? Depois, acima, categoria de arraiz amador, tá? Acima do arraiz amador, já vou explicar cada uma delas. Vem a categoria de mestre amador e, por último, o topo da categoria de amadores, o capitão amador, tá? Então, como eu já falei anteriormente, vai depender da área onde esse habilitado está autorizado a navegar e não em relação a tamanho ou tipo de embarcação. Tá? Então nós vemos aqui uma coisa que pode também cair em prova a respeito dos símbolos das categorias de amadores, tá? Então os principais símbolos que caem em prova são justamente arraiz, mestre e capitão amador, tá? Então nós devemos conhecer o símbolo do arraiz amador, que é uma âncora dourada com as inscrições AA, no meio ali, de arraiz amador. Mestre amador, 2 âncoras cruzadas com as inscrições no meio MA, de mestre amador. E o capitão amador, que é bem parecido, que são 2 âncoras cruzadas também, douradas, com as inscrições CA, de capitão amador. E embaixo dessas âncoras, 2 barretes dourados. Isso também pode ser questão de prova. Então, a área de navegação que esses amadores estão autorizados, são definidos em normas pela Marinha. Tá? Primeiramente, vamos falar sobre o arraiz amador. Tá? O arraiz amador, que também está englobando ali a categoria de motonauta. Tá? A área onde o arraiz amador pode pilotar também coincide com a do motonauta, o piloto do jet ski.
que ele está habilitado, autorizado a navegar, praticar navegação interior. O que é a navegação interior? O próprio nome já é meio sugestivo, é aquela realizada em águas abrigadas ou parcialmente abrigadas. Que tipo de águas são essas? Rios, lagoas, lagos, represas e áreas marítimas abrigadas, inclusive. Agora, quem que define o limite de afastamento ali de uma praia, num litoral, por exemplo? Quem que define? Quem vai definir é a autoridade marítima local. E quem é essa autoridade marítima local? Já vamos aqui. A Marinha do Brasil é a autoridade marítima do país. A Diretoria de Portos e Costas, ela é responsável, uma das atribuições da Diretoria de Portos e Costas, vocês vão ouvir muito falar sobre essa diretoria, DPC, uma das atribuições dela é delegar autoridade marítima para as regiões espalhadas pelo Brasil, quer sejam litorâneas, quer sejam de interior. O que são isso? No Brasil, tivemos aqui o mapa do Brasil, a gente vai ter várias capitanias espalhadas, tá? Tanto interioranas quanto litorâneas, e cada organização militar dessa da Marinha, que pode ser uma capitania dos portos, pode ser uma delegacia da Marinha e pode ser também uma agência. Isso aqui, inclusive, é uma hierarquia. Uma agência é menor que uma delegacia, que por sua vez é menor do que uma capitania, tá? Então, em cada organização militar dessa também existe um titular, que é o comandante dessa organização, que no caso de uma agência será o agente, numa delegacia será um delegado e numa capitania será um capitão dos portos. Tá? Então, eu não sei hoje quantas capitanias, delegacias e agências existem espalhadas pelo Brasil. Quando eu aposentei, eram, em média, 63. Isso tem constante mudança, tá? Eram 63, mas de forma que elas são responsáveis por toda a área do território brasileiro. Tem que abranger toda a área do território brasileiro. Qualquer cidade tem que estar sob jurisdição de uma capitania, uma delegacia ou uma agência. Tá? Então, como eu já falei, essas capitanias, elas delimitam, estamos falando de capitanias litorâneas agora, elas vão delimitar o quão você pode se afastar da costa brasileira com uma habilitação de arraiz-amador e motonauta. Tá? Normalmente, mas isso não é regra, tá? Normalmente é uma distância de 2 milhas náuticas. Uma milha náutica é 1.852 metros. Uma milha náutica. Tá? Uma milha náutica. Então vai dar mais ou menos 3.700 metros, tá? De afastamento de uma praia, de um litoral, por exemplo. Além disso aí, existe a habilitação, né? Se você quiser navegar acima desse limite que é estabelecido pelas autoridades marítimas locais, por exemplo, quem é a autoridade marítima da Delegacia Fluvial de Guaíra, da região de Guaíra? É o delegado fluvial de Guaíra, no caso hoje uma delegada fluvial. Tá? Ela é responsável por toda a área de jurisdição. No caso da capitania, vamos falar de uma capitania litorânea, do Paraná, por exemplo. O responsável da capitania dos portos é um capitão dos portos que fica sediada na cidade de Paranaguá, no litoral paranaense. Então, ele vai delimitar, com a habilitação de arraiz-amador, qual a distância que você pode, né, com segurança, se distanciar ali de uma linha base ali da praia, tá? Do litoral. Além disso aí vem a categoria do mestre amador, que aí o mestre amador, segundo diz a norma, ele pode se afastar, ele pode praticar navegação costeira, ou seja, mais ou menos costeando
né? Margeando ali a costa brasileira dentro do limite de visibilidade. Aí tem uma questãozinha de prova, não podendo ultrapassar as 20 milhas náuticas. Aí daria mais ou menos uns 37 quilômetros, tá? É bastante, dentro d'água é bastante coisa, tá? Praticamente não se enxerga mais porção de terra a essa distância. E a partir, então, o que diz a categoria de mestre amador? Ele pode navegar, praticar a navegação costeira, tá? Nos limites da visibilidade da costa, que não exceda as 20 milhas náuticas, e ele pode também navegar entre portos nacionais e estrangeiros. Então, resumindo, ele poderia, um mestre amador, sair daqui do sul da América do Sul, sul do Brasil aqui, e subir e passar a América Central, desde que respeitando o limite das 20 milhas, ele poderia chegar ao norte da América do Norte, ali o Canadá, por exemplo. Tá? E a partir disso aí vem o topo da categoria de amadores, que é o capitão amador. O capitão amador, ele tem uma habilitação que não restringe nenhuma área de navegação. Ou seja, ele pode sair do Brasil, por exemplo, e cruzar o Atlântico, ir para a África, para a Europa, para a Ásia, para onde ele quiser. Tá? Então, é considerado sem restrição de navegação, o capitão amador. Tá? Seguindo aqui, esses limites que as capitanias aqui eles estabelecem, tá? Eles estão contidos em documentos, tá? A DPC, como eu já falei, uma das atribuições dela também é elaborar normas, tá? Visando a segurança da navegação. As normas que a DPC elabora, elas são chamadas de NORMAN. NORMAN é uma sigla, normas da autoridade marítima. Tá? Essas normas elas vão da 1 até a 34, que é a mais recente. E cada norma dessa versa sobre um determinado assunto. Por exemplo, a norma 1 ela fala sobre embarcações que navegam em mar aberto. A norma 2, navegação interior. A norma 3, que é considerada a Bíblia do amador, tá? Isso aqui para a nossa questãozinha de prova. A norma que é considerada a Bíblia do amador, norma 03. Lá está contido tudo que você queira saber a respeito da categoria de amadores e diversas outras coisas, tá? E a última, tá? A norma 34, ela foi... é a última norma e ela versa exclusivamente sobre moto aquática, sobre a atividade de motonauta. Tá? Como eu estava falando, a DPC, a Diretoria de Portos e Costas, elabora as normas gerais, que são as normans. As normans. E as capitanias, delegacias e agências espalhadas pelo Brasil, elas também elaboram normas, questão de prova, tá? As capitanias, delegacias e agências, elas elaboram normas regionais. Então, quando você ouvir um enunciado da questão falando sobre normas regionais, estaremos falando de NPCP, Normas e Procedimento para a Capitania dos Portos, ou NPCF, Normas e Procedimentos para Capitanias Fluviais. Então, nessas normas regionais estão contidas algumas coisas que são intrínsecas ali àquela determinada região, né? Que as capitanias, delegacias e agências têm como sua área de jurisdição. Tá? Um exemplo bem simples disso aí, bem claro, é a Norman 03, que ela fala sobre coletes, né? Na parte de coletes. Você não é obrigado, segundo a norma 03, que é da DPC,
você não é obrigado a estar vestindo o seu colete quando navegando. Você tem que apenas ter dentro da sua embarcação a quantidade de coletes dentro da lotação máxima de passageiros e tripulantes ali daquela embarcação. Só que existem normas, a Delegacia Fluvial de Guaíra, por exemplo, junto com a Capitania Fluvial do Rio Paraná, de Foz do Iguaçu, eles elaboraram uma norma regional, tá? Um NPCF, porque é em relação a rios, tá? Norma e procedimento para a Capitania Fluvial, eles elaboraram uma norma que diz que o condutor e os tripulantes, passageiros de embarcação, eles têm que estar vestindo o colete salva-vidas a partir do momento que a sua embarcação adentrar na água, até a retirada dessa embarcação na água, tá? E outra coisa também, a respeito quando a gente ouvir falar amador, tá? Amador, questões de prova, tá? Amador, independente da categoria, o nome já está dizendo, ele vai exercer atividade de esporte e recreio, tá? Na categoria de amador, ele vai exercer atividade de esporte e recreio em caráter não profissional. Não profissional, tá? Não profissional, isso é questão de prova. Tá? Para exercer uma atividade profissional embarcado, você tem que ser aí do grupo dos aquaviários. Tá? Aquaviários. Aí é um curso que é ministrado pela Marinha, pelas capitanias, delegacias e agências para habilitá-los nas demais, diversos grupos aí dos aquaviários, fluviários, marítimos, tá? Então, quando ouvir falar a palavra não profissional, sempre está se referindo ao grupo de amadores. Outra coisa que eu queria distinguir aqui com vocês são algumas funções, tá? Algumas funções que são determinadas em normas que diz o seguinte: a diferença entre comandante de uma embarcação, comandante, tripulante e passageiro. Comandante, como o próprio nome já diz, é aquela pessoa que está no comando da embarcação. No caso da embarcação de esporte e recreio, é aquele que está pilotando a embarcação. O tripulante é aquele que exerce alguma função embarcado naquela embarcação. Um exemplo, é o cozinheiro de uma embarcação, é o marinheiro responsável por atracar a embarcação, é o marinheiro de máquinas ali responsável pela parte dos motores. Então, se ele exercer alguma função embarcado, ele é considerado tripulante. E o passageiro nada mais é que a pessoa que é transportada pela embarcação, tá? Sem que tenha nenhum tipo de serviço a bordo dessa embarcação. E também a questão de prova, todos tripulantes, passageiros, tá? Independente da sua... eles devem respeitar as ordens do comandante da embarcação, isso é muito óbvio.